Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês, gente? Só me acordei agora e já vim voando pro celular. Por quê? Ontem eu estava vendo uma, um vídeo, né? De uma senhora que tem aí tá no Quai. Ela expõe todo o ridículo que acontece com os cristãos, né? A aparência dela ali me parece, pela aparência, né? Porque ela é crente, mas a atitude dela já demonstra que ela não é uma cristã. Ela pode ser uma crente mesmo, uma crente, né? Mas uma cristã sim, que segue os mandamentos de Cristo, porque tem o prazer, né? Sente prazer em mostrar a falha e o erro das pessoas, né? E como se uma cena fosse definir todo o filme da vida de uma pessoa. E tem indivíduos que são assim, eles querem que a pessoa fique sendo conhecida por uma cena do filme e não pelo filme inteiro da sua vida. Mas, ao escutar ela falando ali e eu escutar a outra se defendendo, me veio na mente é, uma, um erro muito sutil que a igreja protestante fez. Com o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, um dia eu quero falar bem dele, sim, detalhadamente, com propriedade, que eu não quero ter um quadro desse homem nunca na minha vida. Tem cristãos que têm quadro de Martim Lutero, busto de Martim Lutero. Se for para mim ter um busto ou um quadro de Martim Lutero, eu ponho um da Virgem Maria, ou então de São Francisco de Assis. Se for para mim ter na minha casa um busto, um quadro, uma imagem de Martim Lutero e de Calvino, eu tenho da Virgem Maria e de São Francisco de Assis. Eles aboliram aquela prática do confessionário, né? E passaram para nós evangélicos que, não, esse negócio de ir lá confessar o teu pecado para o padre, e confessar para Deus, né? E vai lá, o padre fica lá atrás da casinha, a pessoa vai lá, conta toda a situação da vida. Não, quem perdoa é só Deus. Ele confessa só para Deus. Mentira. O evangélico não confessa só para Deus. Não. É a maior mentira que existe. Foi que o evangélico, o protestante, aprendeu a acessar a graça de Deus independente de um mediador. Ele tem que ir até o dirigente dele para contar. Então tá, vamos analisar. O padre fica dentro do tal do confessionário e dividido, uma parede, uma telinha, tudo para não constranger o indivíduo que vai lá confessar, porque ele está com a consciência pesada, está com a alma pesada. Ele realmente ele leva Deus a sério. É por isso que ele vai lá se confessar. Ele não vai lá confessar porque gosta de espalhar os fracassos. Não, ele tem uma consciência. E a gente não entende isso, que a consciência dele realmente leva Deus a sério. Então ele vai lá confessar, na atitude de se livrar daquilo. O padre fica do outro lado, eles ficam impedidos de olhar olho no olho e até mesmo de ver o semblante de um do outro, justamente para preservar aquilo que é muito bom, né? Que é a autoestima da pessoa, preservar a autoestima. Então a pessoa desabafa. O padre manda a pessoa orar, rezar e pronto. Aí nós caímos de pau. Né? Nós evangélicos viemos lá e caímos de pau. Tá? E daí, não, ele não foi perdoado. Aí vai nós evangélicos. Vamos lá. O indivíduo errou, pecou. Ele pecou. Vamos dizer assim, ele pecou. Alguém viu o indivíduo pecar e foi lá e levou para o líder. O líder vai e aciona o indivíduo e força, porque não é uma confissão espontânea, é uma confissão pressionada. Ele é pressionado a confessar por causa do flagrante, ou do líder que vai pressionar, ou daquele que flagrou ele. Então ele não está quebrantado, ele não está com a consciência pesada, ele não está arrependido, ele não está nada. Ele agora está preso, lascado. Tem que ir lá falar na marra.
Ele confessa. Ele confessa. E agora, raríssima. E realmente, graças a Deus, nessa raríssima exceção, eu ponho o nosso líder que está agora aqui no comando, que ele age desta forma sigilosa. Mas a grande maioria dos líderes que vem do passado, o que eles faziam? Eles chegavam no culto de Santa Ceia. E no culto de Santa Ceia, eles anunciavam que o indivíduo estava sendo desligado da igreja por ter pecado e cometido tal e tal pecado. E aí o camarada então estava morto. A melhor coisa que ele fazia é se mudar do lugar e nem ir mais para aquela igreja, porque ele nunca mais vai estar restaurado. E aí a gente vê né, aquelas pessoas assim bem dogmáticas, né? Agora fica com essa mancha o resto da vida. Mancha? Como? Por que mancha? Pediu perdão, tal, se arrependeu e ainda ficou uma mancha? Parece que o sangue de Jesus é um sabão em pó, fajuta que tu vai, esfrega, chega a sangrar os dedos, fica branco, mas com uma mancha. É isso que tem na cabeça de muitos cristãos. Que tu pode confessar para Jesus o que for, vai ficar uma mancha. Por quê? Porque a mancha é criada pelo próprio cristão, quando ele populariza a fraqueza e a falha do irmão. Então o cristão é que cria essa mancha. Porque biblicamente ela diz que se confessar o pecado a Deus, pode ser por intermédio de uma pessoa, um sacerdote, um líder, pastor, padre, sei lá, os pecados se tornarão mais alvos do que a neve. Então não fica com mancha. Não, se for da maneira correta, não fica com mancha. E qual que é a maneira correta? Sigilo. Sigilo, sim, é o que o padre, que a igreja católica, não é o padre, o sistema católico faz, com elogios, faz a coisa correta, cura a alma, preserva as vidas e restaura as pessoas. Por quê? Ao expor publicamente o pecador, a igreja peca contra Jesus. Jesus falou assim: se alguém pecar ou for surpreendido no pecado, ele tem que ser repreendido por uma pessoa. Vai e exorta ele, repreende ele. Ele pecou contra ti, vamos supor. Ele fez um problema, teve um problema aí na tua família que foi criada por ele. Então vai tu e repreende ele só. Por que Jesus está falando de sozinho, só? Porque ele sabe o impacto da popularidade. Mas se ele não aceitar, você vai lá e traz uma outra testemunha, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a verdade seja confirmada. O sistema evangélico, ainda além de não prezar pela boca de duas ou três testemunhas, ele não dá direito do acusado se defender nem diante do acusador. Ele simplesmente é punido quando for acusado, ainda que o acusador o acuse por distância, por telefone, por redes sociais. Então o líder vai, sem um exame mais profundo, e executa a punição. Mas Jesus falou que não. Jesus falou que era pela boca de duas ou três testemunhas, se é para popularizar o caso. Se ele não aceitar, então chama duas ou três testemunhas. Para quê? Para ver se agora ele fica constrangido. Não aceitou? Então informe a igreja. E que ele seja tido como ímpio. Por quê? Porque daí ele está demonstrando que ele não se arrepende. Ele é de dura serviço. Aí sim, ele endureceu o coração contra Deus. Porque ele não pecou contra a igreja, ele pecou contra Deus. Por isso que Deus diz que o problema é resolvido mesmo sem a igreja saber, porque não é a igreja que perdoa o pecado, é Deus. Então no último caso, não, mas se dois ligarem no céu... então faz o seguinte, pega um irmão aí, dá a mão, liga vocês dois aí, sabe o que é? Para amanhã depois vocês arrumar um serviço que pague 20 mil reais.
por mês, para ver se vai acontecer isso aí. Essa historinha de falar a palavra de Deus sem saber o que está falando e sem interpretação. Então, o que acontece com o indivíduo? Ele está morto. A melhor coisa que ele faz mesmo é ir embora, nem congregar nessa igreja, sair dessa igreja e ir para outro lugar. Porque aí ele vai ficar ali sempre sendo julgado por uma cena. Ele tem um filme, a vida é um filme, mas aí ele tem uma cena. Ele é conhecido agora pelaquela cena e ele é julgado muitas das vezes por pessoas que são 10 vezes pior do que ele. Que agora vai brilhar, né? Vai brilhar assim tipo um sol, que tu tem que usar uma máscara de solda do mecânico para olhar para ele, porque agora ele se engrandece porque o teu pecado foi exposto. O dele está em sigilo, mas o teu foi exposto. Então agora ele cega quando chega perto de ti porque tem muita luz ali. Nunca deu fruto. Nunca deu fruto a Deus. Nunca fez nada. Mas agora ele brilha porque você foi ridicularizado perante a população. Quem é que está certo? É a igreja evangélica ou a igreja católica? A igreja católica. Pode pegar a Bíblia e pega Mateus, lê. E eu não quero saber o que Lutero falou, que Calvino falou, não quero saber. O que aqueles caras lá falaram. Não quero saber. Quero saber o que Jesus falou. Eu não sou retardado, eu tenho um cérebro e a Bíblia na minha mão. Não preciso trazer Lutero para me ensinar a falar o que Jesus falou. Então, o sistema católico, ele é o mais correto para restaurar uma alma que reconhece o erro. Porque ainda, além de tu reconhecer o erro, tu vai ser morto de qualquer maneira, tu vai ser exposto. Olha como a cegueira, que cegueira que a gente não consegue entender e ainda critica os outros, né? Não estou dizendo que todos criticam, todos fazem, claro que não, mas tem alguns que fazem. É errado, é pecado e não é para restaurar, é para matar.